Olá, paz e bem. Dando continuidade ao nosso trabalho e ao nosso tema, que é religião e a cura. Quanto custa? Religião e a cura, quanto custa? Nós falamos sobre a questão do quanto custa, religião e a cura, uma coisa, estou falando do dízimo, outra, o dízimo é uma coisa. Agora, tudo aquilo que passa do dízimo, nós temos que ter discernimento no Espírito para que possamos compreender qual seja a vontade de Deus a esse respeito. Vejamos, é muito importante entender, né? Quando vemos, estava falando que saímos de um retiro e de repente, a partir daquele momento que saímos do retiro, vem aí as propostas de Deus. Aquilo que aprendemos, aquilo que buscamos, aquilo que vamos vivenciar a partir do momento que recebemos, que bebemos, que nos alimentamos da palavra. Veja, é muito importante compreender que cada um recebe conforme caminha. Porque veja, uma coisa é eu estar centrado, buscando dentro de uma religião, de uma igreja, a cura, seja ela espiritual, material, profissional, familiar, social, seja uma enfermidade, enfim, qual é a cura ou uma libertação que estou pedindo para a minha vida? E o que é que estão vendendo para mim, de que forma estão vendendo? Quando eu passo a compreender que religião ou religiosidade com espiritualidade tem que caminhar juntos. É muito importante para que eu possa ter o discernimento dos espíritos e saber o que é que eu estou comprando e quem é que está vendendo para mim. Veja, cada um recebe conforme caminha. Se você planta o amor, você colhe o amor. Você planta o perdão, você colhe o perdão. Quem faz o bem, colhe o bem. A misericórdia de Deus está na proporção da sua grandeza. A misericórdia de Deus está na proporção, não é, da sua majestade. Deus é grande, poderoso e misericordioso. Então veja, a partir do momento que eu passo a vivenciar e em Cristo, numa vida nova, num homem novo, veja, é muito importante entender, se na misericórdia de Deus está no tamanho da sua grandeza, logo eu preciso compreender que a graça de Deus está no tamanho, na proporção do meu amor, do meu perdão, da minha entrega, da minha mudança, da minha conversão de vida. Amar só por opção de amor. Amor por opção ou por conveniência? Não tem. Veja, eu preciso entender que as demais coisas, elas vão começar a acontecer na minha vida no processo e conforme eu for vivenciando. É interessante observar que a igreja é como se fosse ali um banco, tá? Um banco onde você deposita a sua fé no Cristo apresentado, na misericórdia apresentada ali dentro, o bom pastor que se apresenta na igreja através do seu ministro pela sua palavra. E ali você deposita, a igreja, esse banco, você deposita a sua fé nesse banqueiro, nesse Cristo, nesse Senhor. E você recebe com juros e correção monetária. Igreja, eu costumo assim fazer essa analogia, igreja também como um posto de gasolina, né? É como esse posto de gasolina. Logo, você ali nesse posto, você chega e você encontra, já vem atender para você o frentista. E ele pergunta para você quanto vai no tanque, quanto você quer de gasolina. Ali você determina o valor que você quer. Então você recebe no galão, ali de gasolina no tanque, não é? A gasolina proporcional ao valor que você pediu. Você paga e você recebe aquele combustível. A mangueira, vamos dizer assim, aquilo que Deus diz em Isaías 55. Todos vós que estáis sedentos, vinde ao nascente das águas. Não é? Venha.
Então veja, no posto de gasolina, chega ali carro de todas as marcas, de todos os jeitos, carro para-choque caindo, carro zero, carro de meia idade, carro antigo, carro novo, enfim, chegam no mesmo posto. Assim a igreja, que é esse posto, recebe a todos, sem distinção de raça, de cor e de credo. Mas cada um com os seus problemas, cada um com os seus defeitos, mas cada um também com as suas qualidades, com as suas virtudes. A igreja está ali pronto, porque o frentista está ali pronto a determinar no seu tanque o combustível naquele dia para que você possa caminhar por mais um tempo, uma semana, ou 2 dias, ou 3 dias, e você precisa voltar ao posto novamente e receber o novo combustível novamente, reabastecer o tanque para que você possa vivenciar e ir mais adiante e poder trabalhar e poder circular com a gasolina que você tem no tanque. A igreja é esse posto, você recebe a palavra, o combustível, o pão da vida, esse combustível que alimenta, que te dá força para que você possa prosseguir no dia a dia. A igreja apresenta como essa religião, tá, imbuída de espiritualidade, que faz você ganhar força para que você possa caminhar e mais avante. Esse combustível que é colocado no seu tanque, que é o Espírito Santo que te vivifica, dentro de uma espiritualidade sadia, faz você conhecer que espírito é esse que fala contigo. Por isso que em Isaías 55, Deus diz assim: se me prestar atenção, vossa alma viverá. Se me prestar atenção, vossa alma viverá. Ele diz mais: farei de ti testemunho para povos, e farei os mesmos favores que eu fiz a Davi. Está entendendo o que o Senhor diz? Farei de ti testemunho para povos e os mesmos favores que eu fiz logo a Davi. Portanto, é muito importante entender que o Senhor diz: se me prestar atenção, se me prestar atenção, tá? Veja, se você não vai ao posto, logo você não tem combustível. Se você não coloca esse combustível da palavra, que é o fruto do Espírito, da sabedoria, que te dá entendimento, compreensão diante das coisas, que a palavra, um livro, você não pode ficar somente no texto se você não ir no contexto. Logo, se você busca a igreja, a religião, ali é dado a você o alimento, a palavra, que vai abrindo a sua mente, vai te dando uma nova visão, o que é uma religião e o que é viver uma vida no Espírito, num homem e numa mulher nova. E aí eu vou entender aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu pedi, aquilo que eu clamo, não é? Tá, vou receber, e como é que eu estou recebendo isto dentro da minha forma de caminhar? Volto lá em Isaías 59, quando Deus diz: não é a minha mão que é incapaz de salvar, e nem o surdo que não te ouve, mas são as barreiras. Porque todas as orações, elas são ouvidas, como diz Marcos, do Evangelho de Marcos 11, 24. Tudo que pede na oração, credes que tendes recebido, e ser-vos-á dado. Mas é preciso entender, como diz no livro de Eclesiástico, no capítulo 2 do livro de Eclesiástico, e diz assim, a partir do versículo 7 do capítulo 2: vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia, esperai. Essa palavra esperai nos traz ali as virtudes da paciência que vem dentro da mudança de um homem novo. Esperar a vontade de Deus, o tempo de Deus, e compreender que é dentro do tempo de Deus, a hora de Deus, que as coisas vai acontecer na minha vida. E Ele não dá de qualquer jeito, porque o Senhor não faz de qualquer jeito. Logo passo a compreender que o Espírito Santo está me movendo dentro de um processo de sabedoria, de compreensão e entendimento, e ninguém que se diz profeta, que está vendendo a palavra, trocando o nome de Deus por moeda, por cifras, por questões financeiras, vai controlar a minha mente e o meu coração.
Porque o Espírito Santo está me dando sabedoria e entendimento dentro da palavra. Vós que temeis o Senhor, diz aqui, esperai em sua misericórdia. Não vos afastei dele para que não caias. Não vos afastei. Vá ao posto. Coloque gasolina. Coloque combustível no tanque, que dá a explosão no motor. A gasolina faz com que chegue ao motor e dá a explosão no motor, e essa explosão que faz com que o motor gire e ganhe velocidade. Essa gasolina que é a palavra de Deus, a obra do Espírito que vem em nós, dá a explosão do fogo do Espírito Santo em nós e que nos impulsiona para termos uma vida nova, diferenciada no Senhor. Veja o que diz no versículo 8. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a sua recompensa. Em quem? No Senhor. Lembre-se, aquele que é o profeta que anuncia a palavra do Senhor, ele é o canal, simplesmente. É o canal da palavra, é o eco da voz de Deus. Ele jamais se intitula e determina para você. Ele pode até, naquele momento, fazer e clamar uma oração pedindo ao Senhor a cura para ti. E essa cura, ela vem gratuita, seja espiritual, material, profissional, familiar, social, enfim, até numa ordem da carne, uma enfermidade. Ele vai clamar ao Senhor e o Senhor gratuitamente, conforme o seu coração, vai determinar a graça na sua vida, na nossa vida. Porque ele vai colocar, não se coloca água limpa num copo sujo. É preciso que o recipiente esteja pronto a receber. Por isso, muitas pessoas não compreendem o tempo de Deus. E o que ele diz em João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. Então o Senhor diz, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Ele dá duas condições, permanecer nele e na palavra. Logo, se eu permaneço na palavra, eu estou tendo um crescimento espiritual. E eu vou entender a partir daí que espírito é esse que está proclamando a palavra de Deus para mim. É o espírito da conveniência, é o espírito enganador, do charlatanismo. Aqueles que estão vendendo a palavra de Deus, ou um espírito que se doa por amor e que entrega e que apresenta um Deus que é misericórdia e que de mim nada cobra a não ser a minha mudança de vida, de um ser novo, de um homem novo, que estou pronto a testemunhar aquilo que Deus faz por mim. Por isso ele diz em Isaías 55, se me prestar atenção, vossa alma vai viver. Quero fazer convosco os mesmos favores que eu fiz a Davi, mas se me prestar atenção. Por isso, o livro de Eclesiastes vem dizer, vós que temeis o Senhor, esperai nele, e sua misericórdia vos será fonte de alegria. 10. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e o vosso coração se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei, versículo 11, sabei que nenhum daqueles que confiava no Senhor foi confundido. Nenhum daqueles que confiava no Senhor, veja, no Senhor, em Jesus, foi confundido. A nossa confiança, quando você chega, quando você vai ao banco e você deposita ali acreditando que vai render o juro, que vai multiplicar aquela verba que você depositou. Assim a igreja, você deposita a sua fé e você pode depois, no tempo seguinte, ir no caixa eletrônico e ali está os juros, está ali para você. É importante nós entendermos o que o Senhor nos fala à nossa vida e sabermos que o Espírito Santo está nos dá sabedoria para entender o que Deus proporciona e fala aos nossos ouvidos. Por isso, volto lá no primeiro vídeo, quando diz os anjos das igrejas, no livro de Apocalipse, quando ele diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Portanto, é importante, diz ele, pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Versículo 12. Quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Olha o que diz o livro de Eclesiastes. Quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Deus não despreza. Mas é preciso compreendermos o que ele diz lá em Crônicas, 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo sobre o qual invocar o meu nome se humilhar na minha presença, voltar a sua face para orar, reconhecendo a sua miséria, do alto do céu voltarei a minha face e sararei essa terra. Porque os meus olhos de agora em diante estão voltados às preces feitas neste lugar. Logo, quando nós nos direcionamos à igreja, nós vamos para buscar uma espiritualidade, um crescimento nas coisas do Espírito, que vai trazer em nós uma mudança interior, que vai nos levar a um conhecimento da verdade. Diz no versículo 13, pois Deus é cheio de bondade e misericórdia, Ele perdoa os pecados no dia da aflição, Ele é o protetor de todos que verdadeiramente o procuram. Ele é o protetor de todos que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas e do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. É importante compreendermos o que o Senhor está falando para nós na palavra, para que nós compreendamos que se nós estamos uma forma de religião, vivendo a religiosidade, ou estamos dentro de uma religião buscando também a espiritualidade, recebendo combustível nesse posto de gasolina que é a igreja, que vai dar a explosão no grande motor, no coração, para que o coração acelere e nós ganhamos mais vida, mais força, mais fé, porque a fé provém de dentro, ela não é algo racional, não é algo que se apresenta, que se mede. A fé é a vivência, a vida. Se eu creio, logo eu faço algo por aquele que eu creio. É importante entender aquilo que o Senhor diz em Mateus 11, Marcos 11, 24. Tudo que pedides na oração, credes que tendes recebido e ser-vos-á dado. E o que ele diz, João 15, 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso vos será feito. O que ele diz em João 14, 23? Aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai veremos nele e nele faremos morada. Religião, então, a religião não vende, ela não pode vender a palavra no processo de uma graça que você precisa. A palavra não pode ser negociada a troco de moedas. Uma coisa, como eu disse para você, uma coisa é o dízimo, outra coisa é aquilo que ultrapassa o dízimo, aquilo que vem no dia a dia, uma forma de charlatanismo, uma forma enganadora, tentando manipular. Deus, o nosso Deus, é um Deus de misericórdia. O perigo da religiosidade sem a espiritualidade faz você cair no meio daqueles que são charlatões, que usam o nome de Jesus para enganar os corações simples. Chamado os ilusionistas, enganadores de coração, que vendem a cura, que apresentam um Deus que cobra de ti pela graça que ele lhe envia e que ele quer fazer na sua vida. É preciso entender o que diz aí a palavra, que vem nos dar um avanço de conhecimento, que nós possamos entender que esses ilusionistas que vendem a cura, que apresentam para você,
que a graça, seja ela na área que você queira na sua vida, tenha um valor, está aí uma grande engodo, porque Deus, ele é misericórdia. Vamos entender aí o que diz em 1 Coríntios, o que diz aí no capítulo 12, versículo 10. Diz o que na 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Coríntios 12, ajuda, Senhor. 1 Coríntios 12, versículo 10. Vejamos. Está aqui. Está aqui. O que diz ele? Né? A outro a fé pelo mesmo Espírito e a outro a graça de curar. A fé pelo mesmo Espírito e a outra a graça de curar doença no mesmo Espírito. A outro dom de milagres. Veja, é importante entender. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito. Mas é o mesmo Espírito que opera tudo, o mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um conforme lhe apraz. A outro discernimento, olha no versículo 10. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro o discernimento dos Espíritos. E por quê? Porque nós precisamos ficar atentos e entendermos que existe uma forma de espíritos enganadores, embusteiros, que usa a palavra, vendem a palavra, vendem a graça de Deus para enganar, para ludibriar aqueles que são simples. Em 1 João 4, de 1 a 6, em 1 João 4, de 1 a 6, diz assim, veja bem, 1 João 4, está aqui, de 1 a 6. O Senhor, ele nos apresenta e ele nos leva. Vem, ajuda. 2 João. É isso mesmo. Vem dizer aqui. Diz assim, caríssimos, não vos dei fé a qualquer espírito. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Veja, caríssimo, não vos dei fé a qualquer espírito. Por isso, em 1 Coríntios, Paulo diz que o Espírito Santo nos dá o discernimento dos espíritos. É preciso compreendermos aquilo que Tito diz no capítulo 1, de 10 a 11. Que esses espíritos embusteiros, enganadores, que vendem a palavra de Deus, vendem por vias de lucro. Lá no livro de Tito, como está no primeiro vídeo que nós falamos. Vendem a palavra de Deus com o espírito de lucro para buscar os seus bel prazer. É muito importante entender o que diz aqui. Todo espírito que não proclama Jesus, né, que é Deus, é o espírito do anticristo. É muito importante compreender o que Deus está nos falando dentro dessa palavra. Por isso é importante nós entendermos que o inimigo, né, o inimigo de Deus, o inimigo nosso, não é que você sabe quem é o demônio. Ele também faz milagre. Ele também engana. É um grande enganador. Observa o que diz no livro de Apocalipse. Veja o que diz no livro de Apocalipse, no capítulo 16, de 12 a 14. Observa isso. 12 a 14. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio, Eufrates, secaram-se as suas águas, para que se abrisse o caminho aos reis do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da fera e da boca dos falsos profetas
3 espíritos imundos, semelhante às rãs, são os espíritos do demônio que realizou prodígios. Esses espíritos realizou prodígios, vão ter com os reis. Então veja, ele diz que esses espíritos que saiu da boca da fera, que são espírito do demônio, realizou prodígios. Então veja, às vezes pensa, nossa, aquele lá realmente teve uma cura. É muito importante e é importante estar atento de onde está vindo essa manifestação. Quando envolve um preço, a palavra de Deus ela é gratuita. Deus é a misericórdia e ele se doa por amor e com amor. Logo, se eu estou no Senhor, eu vou compreender que o Senhor está se doando por mim, pela minha causa, com gratuidade. Tudo que ele pede de mim é que eu o ame em primeiro lugar, que eu o aceite como Senhor da minha vida e que eu proclame como Senhor do meu coração e que eu respeite a sua palavra e os seus mandamentos e que eu possa compreender qual seja a vontade dele na minha vida. Aí eu estarei compreendendo que eu estou sendo movido pela força do Espírito Santo. E a partir daí, algo novo, de renovo, vai acontecer na minha vida. É muito importante nós compreendermos que esse espírito maligno, ele disfarça. Veja o que diz no livro de Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse, observe bem, de 11 a 14. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância desta, e fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte já havia sido curada. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra, seduzindo os habitantes da terra com seus prodígios que lhe era dado a fazer. É muito importante entendermos isso que Paulo está dizendo. O Espírito vem nos dar o discernimento do Espírito para que nós possamos entender e compreender que Espírito é esse. O Espírito de Deus é o Espírito de amor, é o Espírito da misericórdia que se doa, que se coloca por mim e para mim, por você e para você, com gratuidade, com gratuidade. É importante entender que nem tudo aquilo que se diz sobrenatural é divino. Em tudo que diz que estamos movendo uma força, todo um poder, toda aquela coisa que vem dizer da oração, tome cuidado porque pode estar atrás aí um charlatanismo de mentira e de engodo. A cura vem através da oração de quem recebe e de quem faz. A oração, ela tem que estar entronizada no coração de Deus. Como diz Romanos 8, 26. Como não sabemos orar como convém, pedimos o Espírito Santo para orar em nós com gemidos inefáveis, porque ele conhece as profundezas de Deus e as nossas necessidades. Por isso, é interessante, e para isso, acontece isso quando eu busco e estou vivendo e vivenciando a espiritualidade na minha vida. Por isso é muito importante eu tomar esse conhecimento dentro da palavra, o discernimento dos espíritos. Eu estou vivendo numa religião, somente uma religiosidade, ou estou também com a religião crescendo na espiritualidade, para que o Espírito Santo me dê uma visão clara de quem é que fala comigo. Porque diz o anjo às igrejas de Sardes, de Éfeso, de Laodiceia, o que o anjo diz no livro de Apocalipse? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É muito importante. Quando a palavra é doada com amor, ela cria como boa semente, como a parábola da boa semente, 30, 60 e 100 por 1, porque ela cai em terra boa. Porque você entendeu a mensagem.
E porque a mensagem foi dada com amor, logo na terra boa que caiu, ela dá frutos 30, 60 e 100 por um. Vamos compreender tudo isso que o Senhor está falando para nós e determinando. No próximo vídeo, damos continuidade, continue e você compartilha esse vídeo, tá? E vamos chegar ao final para entendermos, tá? Vamos aí para o terceiro vídeo que você vai estar recebendo sobre esse tema. Religião e cura, quanto custa? Ok? Um beijo, até o próximo vídeo.